eu vou começar falando então de Ouro Preto, porque eu aprendi a fazer luz da forma como eu acho que, se não todo mundo, a grande maioria aprendeu, que é meio tropeçando aí, faz aqui, vê o outro fazendo ali, né? Eu, na verdade, fazia teatro amador no interior de São Paulo, em São Carlos, que é a minha cidade, isso lá, sei lá, dos 14, 15 anos, e fazia teatro amador. O que você fazia no teatro amador? Tudo. Atuava, escrevia, dirigia, fazia cenário, acendia, apagava a luz, enfim, fazia também de tudo. Até que uma companhia de dança, também amadora da cidade, ganhou um edital de circulação para viajar para vários lugares do Brasil, e festivais, veio o Festival de Joinville, e precisava de alguém para fazer luz. E eu, apaixonado por uma bailarina, queria ir junto. Falei, eu faço. Vamos lá, não tinha ideia do que era um PC. PC, o que é esse negócio? Não tinha ideia. Mas fui. Né? E fui e comecei a fazer, fui fazendo, vai. Aí conversa com os técnicos, chega no teatro, precisava fazer. Né? A gente tinha lá uma ideia geral, quer dizer, precisa essa cena é vermelha e aquela é amarela, uma coisa assim, né? Então, eu preciso de uma luz vermelha e de uma luz amarela, como é que eu faço? Aí fala pro técnico, conversa, e vai descobrindo, vai vendo. E, enfim, não deu nada certo com a bailarina, mas a luz ficou, a paixão. E aí aí me interessei e comecei de fato. Aí fui no Teatro Municipal da minha cidade, conversei com o responsável do que eu queria aprender, e aí fui para lá, comecei a ir nas montagens com ele, e num determinado momento eu decidi ir para São Paulo, aprender direito a fazer esse negócio, né? Já estava fazendo graduação, mas tinha alguns amigos desse pessoal aí que fazia teatro amador que estavam fazendo artes cênicas, eu acabei não indo. A prova de artes cênicas na época, todas, pelo menos que eu pesquisei, tinha o raio da prova de habilidade específica de atuação. Eu não quero fazer esse trem de jeito nenhum, né? Então fui fazer outra coisa. E aí tinham amigos que faziam artes cênicas lá na USP, me abrigaram e comecei a conversar aqui. E ali comecei a ir nos teatros. Eu ia nos teatros, assim. Eu via onde estava tendo montagem, ia lá e pedia para trabalhar, de graça, para aprender a fazer. Numa dessas eu entrei no Teatro de Arena, que estavam montando uma luz que ia estrear, uma luz da Companhia do Latão, luz do Wagner, que está aqui. E a hora que eu entrei no teatro, uma pessoa estava em cima da escada, afinando um refletor, jogou o refletor, assim, a luz na minha cara. O que você está fazendo aqui? Então, o que você entrou aqui? Desculpa, estou saindo. Então, ele tirou e era um amigo, uma pessoa, um conhecido meu. Nós fizemos graduação em cinema junto, e que era assistente do Wagner, que é o Paulo Reis, que está morando aqui em Florianópolis, inclusive jantei com ele. E aí o Paulo falou, vem trabalhar comigo, vamos aprender, vem aqui, então. E aí comecei a trabalhar com o Paulo. E aí comecei a trabalhar, enfim, né? Era isso. O primeiro trabalho que ele me deu era carregar e descarregar caminhão. Desce todos os refletores, arruma, limpa a lente, faz não sei o que e tal. Aí a equipe montava, terminava, desmontava, arruma tudo e carrega caminhão, era isso, né? E aí fiz vários trabalhos com ele. Depois comecei a fazer operação, aí comecei a operar para algumas companhias, alguns grupos de teatro de São Paulo. Depois decidi ir para o Rio, falando, eu quero ir para o Rio. E aí tive a grande oportunidade de ser apresentado ao Aurélio Simone e fui trabalhar com o Aurélio. E aí trabalhei com o Aurélio alguns anos, depois fui trabalhar com o Paulo César, e aí comecei a fazer uma luz aqui, comecei a fazer uma luz ali, e foi até que em 2004 ou 2005, eu falei, já tinha terminado a graduação, já estava uns 5 ou 6 anos trabalhando com luz, depois de ter terminado a graduação, e falei, eu quero voltar a estudar, e eu quero dar aula. Aí foi uma coisa que eu decidi, assim. Aí fui dar aula em universidades particulares, dei aula na Unip, na Anhembi Morumbi, de iluminação, não para teatro, dava aula de iluminação para vídeo, fotografia, enfim.
E era um caos, assim, né? Um negócio assim. Aluno de universidade particular, dessa minha experiência, né? Talvez eu esteja generalizando, não estão nem aí, ficar pensando, luz, estética. Onde é que eu ponho o refletor? Que refletor aonde para esse resultado? Eu tenho uma cena que é cômica, como é que eu faço? Eles querem resultado, eles querem coisas prontas, assim. E aí, enfim, o que eu dava de aula era uma aplicação prática de modelinhos, né? Isso você tem vários livros de vídeo que você já tem pronto, né? Como iluminar cada cena, onde posicionar que refletor, você tem lá 2, 3, 4 refletor, faz lá a luz de ataque, a luz de complemento, contra a luz, põe assim, pronto, é como se fosse uma espécie de manual, né? Já com os modelos prontos, e você fica reproduzindo isso, que não era o meu interesse e tal, até que eu tive a oportunidade de prestar um concurso como professor substituto em Ouro Preto, em 2006. Em julho de 2006, saio eu de São Paulo, de mala, para Ouro Preto, para Minas, não saí de lá nunca mais. E aí cheguei lá, e aí era um curso de artes cênicas, e ali eu tive uma abertura e potencial de trabalhar de uma forma mais livre, mais artística, pensar a luz de uma forma mais... E aí eu parei, olhei para aqueles alunos e falei assim, tá, e como é que eu ensino essa coisa que eu não sei como eu aprendi? Porque essa era a questão, aprendi aprendendo, eu não sei como eu aprendi, eu não sei se eu aprendi, né, como o professor Aldo falou, se eu aprendi primeiro como é que faz a afinação, se eu aprendi primeiro como é que é os refletores, eu não sei como eu aprendi, como é que eu ensino isso? Eu não sabia, né, era um problema. Eu procurei aonde que alguém poderia me dizer como ensina isso, não tem, né? Não tem, é um problema, uma questão. E tem um outro detalhe, o curso era um curso de direção teatral, não era um curso de iluminação. Era uma disciplina de iluminação, dada para alunos de direção, para futuros diretores, né? Bom, enfim, me virei. Fui lá, fiz também uma apostilinha, montei uma apostilinha, coisas básicas, algumas coisas de eletricidade, equipamento, aí fazia lá as aulas práticas, tal. Mas aí eu comecei a pensar, e aí começa a fala que eu acho que é o que interessa. Aí eu comecei a pensar o seguinte, bom, eu preciso como a forma que eu aprendi foi essa, e é a única coisa que eu entendo e conheço de metodologia de ensino desse negócio que chama de iluminação, eu preciso reproduzir isso aqui. Eu preciso fazer igual, preciso recriar a situação em que eu aprendi para esses alunos. Aí Ouro Preto, como a Letícia falou, não tem técnico de luz, né? Então é isso, era eu lá, professor de iluminação, o equipamento, a sala, os alunos, e eu tinha que fazer tudo, né? Aí você começa com o primeiro problema, né? Os colegas, os professores colegas entendiam o meu papel e o meu trabalho lá como de um técnico. Eu estava ali para realizar e executar a demanda de iluminação das cenas de direção, dos professores de direção, de teoria, enfim, era para isso que eu de alguma forma estava lá. Eu falei, não, isso não é, não, acho que não é isso que eu vim fazer aqui. Mas talvez aí esteja a oportunidade de reproduzir este ambiente que eu pensei, que é o que eu vivi. E aí eu pensei e batalhei lá junto ao departamento, junto à pró-reitoria de graduação, umas bolsas, que são as bolsas de monitoria de laboratório de iluminação, que é um problema, porque na verdade essa bolsa não existe factualmente, ela foi meio desenvolvida e criada, porque não sei como é hoje, mas na época a bolsa de monitoria, lá na Federal de Ouro Preto, ela é uma bolsa ligada à disciplina, né? A alguma disciplina, e o cara é monitor daquela disciplina. E eu não queria um monitor da disciplina, eu queria um monitor da sala de iluminação, que atendesse todas as disciplinas. Aí consegui lá, a pró-reitoria conseguiu um jeito lá e criou essa bolsa. E a partir daí eu criei uma equipe que passou a aprender iluminação, fazendo a iluminação da demanda do curso. Ou seja, cenas de direção, TCCs, projetos de professores, eles faziam.
eu botava os alunos para fazer, mais ou menos como eu aprendi. A primeira vez que eu operei uma luz, né, uma mesa analógica, a luz estava pronta, o cara me deu o roteiro, o iluminador me deu o roteiro, falou, agora opera, não tinha ensaio. Ele desceu e foi sentar lá na plateia e ficava com a lanterna, acendendo a lanterna quando eu errava. Eu queria matar ele. Enfim, mas foi a primeira luz que eu operei. Então, assim, a gente aprende na porrada. E aí eu comecei, de alguma forma, a fazer os meus alunos aprenderem na porrada. Né? Ou seja, vai lá e faz. E eu fico aqui olhando e te digo se você está fazendo certo ou não, ou está fazendo errado, enfim, e toda essa orientação. Enfim, isso era a ideia. Mas, na verdade, a ideia funcionou melhor do que ela foi pensada. Porque, de fato, a gente começou a pensar, a ter reuniões, e aí ter acompanhamentos de trabalhos, e aí comecei a dar uma espécie de aulas paralelas, então, como fazer um projeto, como pensar. Então, a gente se reunia fora do horário de aula, esse grupo, e aí virou uma espécie de um grupo de estudos, né? E aí foi legal, porque não é um curso de formação de iluminação, e quando eu vi, num período de 2 anos, eu já tinha 3 ou 4 alunos formados no mercado trabalhando com iluminação. Eu falei, bom, tem alguma coisa aí dando certo, me parece. Bom, aí fui fazer o doutorado, eu estava fazendo mestrado, fui fazer o doutorado, terminei o doutorado, aí me efetivei em Ouro Preto, de fato, consegui me efetivar, até então era substituto. E aí a vida foi para outro caminho, que aí eu, enfim, implantei o programa de pós-graduação, fui eu que escrevi o projeto e implantei lá em Ouro Preto. Foi nessa leva que eu fiz o projeto também da FINEP para esses equipamentos. E aí a minha companheira era professora em São João del Rei, e eu consegui a transferência para São João del Rei e fui para São João del Rei. Ali eu comecei a falar, bom, agora eu preciso dar um outro salto, que é o salto da pesquisa. Eu preciso transformar esse laboratório, que é um laboratório de formação, meio sem método e sem coisa, eu preciso transformar isso num laboratório de investigação e de pesquisa. Aí eu me deparei com uma outra situação radicalmente diferente, porque lá em São João a gente tem uma estrutura muito boa. A gente tem uma sala enorme, que foi construída com dinheiro do Reúne, com um equipamento bem legal. A sala tem um pé direito de 6 metros, e é uma sala que ela não chega a ser o dobro dessa aqui, mas ela é, pelo menos, se não é o dobro, é quase do que essa aqui, e com muito equipamento, enfim. E aí, e com um técnico, que não tinha até então, tá? Mas um problema, que isso tudo foi pensado antes de eu chegar lá, não tinha pessoa de iluminação. Eles fizeram essa sala imensa, 6 metros, com um monte de equipamento, e ninguém pensou como é que a pessoa chegava lá para pendurar o refletor. Não tem escada, não tem andaime, não tem nada, não tem com o que chegar lá. Arrumamos uma escada terrível, que é um perigo tremendo, e eu tomei uma atitude radical, que foi eu proibir alunos meus, ou sobre minha supervisão, de montar luz nessa sala. Proibi. Eu não proibi o técnico, porque ele não quer. Eu falei, se você quiser, é o banco. E a gente para essa sala, até a universidade comprar alguma coisa. E aí a gente aí inverteu, quer dizer, se lá eu tinha uma experiência radicalmente prática, quase que de botar os alunos lá no batente para descobrir na prática como é que faz o negócio, aqui eu não podia botar eles, porque eu botava a vida deles em risco. Tá? E aí, a partir da pesquisa que eu apresentei na mesa anterior, na minha palestra, eu comecei a pensar modos, então, de fazer esses alunos pensarem em luz e entrar em contato com esse universo. E aí eu separei. Ao contrário de lá, a gente tem o laboratório de iluminação. O laboratório de iluminação é ainda lá em São João, como em Ouro Preto, na cabeça de todos os professores, como um espaço para execução técnica de trabalhos para os trabalhos deles. É isso o laboratório de iluminação lá. E é isso que o técnico faz, e eu deixo o técnico fazer. Ele topa, é o barato dele, e ele não quer participar do grupo de pesquisa e de investigação, né? Não tem essa gana e essa veia que o Ivo maravilhosamente tem. Não, ele quer ficar fazendo isso, ele quer botar refletor no lugar que dizem para ele botar, acender e ir embora para a casa dele. É isso que ele quer fazer. Ok, tudo bem, ele faz.
eu tenho um estagiário remunerado para fazer isso com ele e um monitor também remunerado para fazer isso com ele, que faz isso. E aí separei. E a partir daí tem um grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa amplo, que chama Grupo de Pesquisa em História, Política e Cena, que trabalha, então, são vários pesquisadores, não só eu, que trabalham com a questão da cena e da encenação em algum nível, de formas diferentes, mas em algum nível com alguma preocupação histórica e com uma preocupação política. E dentro deste grupo eu montei um núcleo, que é um núcleo de estudos em técnicas e ofícios da cena. Tá? E o que a gente está fazendo nesse momento? Isso é algo de nem um ano para cá, a partir dessa minha pesquisa que eu apresentei para vocês. O que a gente está fazendo? A partir desta análise que eu apresentei um pouco para vocês, dessas peças e dessas encenações da história, por exemplo, do Pirandello, que eu apresentei para vocês, os alunos estão recriando em projeto o que seria essa luz. A partir desde uma investigação de fonte, de que tipo de equipamento tinha disponível o Pirandello naquele momento, em 1924, na Itália, que tipo de equipamento, tentando imaginar então como que ele fez aquilo que ele está propondo fazer ali. E a ideia é montar isso em projeto, do projeto, né, tentar reproduzir isso em 3D, em algum software em 3D, visualmente, como seria esse resultado. E se a gente conseguir alguma coisa para chegar lá em cima e botar o refletor, começar a tentar executar isso de fato na prática. Então, é um pouco essa ideia que eu tenho agora começado a jogar como proposta para casar uma proposta de pesquisa em história da iluminação com uma investigação prática, e que essa investigação prática não só sirva como formação para esses meninos que estão começando a entender e aprender como é que faz um projeto, como é que pensa e como é que elabora uma luz e faz e depois monta, mas não só isso, mas para a gente também pensar como que esta prática e esse conhecimento pode nos ajudar a entender também a nossa história. Então, o laboratório está trabalhando nesse sentido hoje. Paralelamente, o laboratório tem um trabalho o grupo de pesquisa não é laboratório. Laboratório é lá o pessoal que fica montando luz lá para os professores de direção. O grupo de pesquisa tem um grupo também de alunos de graduação e pós-graduação, aonde a gente faz uma investigação junto com uma outra professora, que é a professora Karina, que é minha companheira. A gente faz uma investigação sobre formas de encenação políticas também na história. Nós estamos trabalhando agora com Piscato, a pesquisa dela é com Piscato, e aí a gente então dialoga os dois núcleos a partir da criação de espetáculos mesmo, de trabalhos, onde algumas linguagens são investigadas e são testadas. Este grupo é um grupo que dialoga diretamente e realiza esse trabalho em diálogo com uma série de movimentos sociais. A gente tem basicamente 3 grandes aliados no momento, que é o MAN, que é o movimento de atingidos por barragem, é um movimento de mineração, né? Porque, na verdade, eu não lembro o nome, porque a sigla não coincide com o nome. Porque MAN seria... bom, não lembro, mas o MAN é um movimento forte em Minas, de resistência aos resultados da mineração, né? Então, o MAN, o MST, basicamente, até então, o MST de Goiás, e agora a gente está em contato com o MST de Belo Horizonte, e uma rede que é a rede latino-americana de escolas de teatro político, que é uma rede que nasceu em Buenos Aires, uma escola de teatro político lá em Buenos Aires. Essa escola de teatro político, ela funciona e foi pensada em Buenos Aires como uma escola livre de ensino de teatro, que conjugava grupos de teatro que trabalhavam com teatro militante, teatro engajado, e movimentos sociais. Então, é uma escola que foi montada dessa forma. Hoje, aqui no Brasil, tem em Brasília, muito ligada à licenciatura no campo que eles têm lá em Planaltina, junto ao MST. Tem aqui em Florianópolis,
parece que é nova, está começando, mas já existe. Tem São Paulo, que também está começando, Rio, não me lembro se tem mais algum. Enfim, e aí a gente tem então levado, e aí a gente está, por exemplo, essa semana estamos aqui não só no Luiz em Cena como lá. Então nós apresentamos o espetáculo na Ocupação Marielle Franco, na Nova Esperança, na Palhoça, no domingo. Hoje, Karina está fazendo uma oficina com o Grupo das Madalenas e apresentamos quinta-feira esse espetáculo aqui no evento, no Teatro da Igrejinha, né? A luz foi feita, então, pelo meu núcleo, pelas meninas do meu núcleo. O espetáculo são outros alunos, mas é um grupo que trabalha, então, mais ou menos em conjunto. E depois, sexta-feira, vai apresentar num quilombo lá no Rio Vermelho. E aí é uma questão, porque, na verdade, a iluminação não é o foco, né? A gente apresentou lá, nessas comunidades que a gente está falando, a gente apresentou sem iluminação, não tinha iluminação. A iluminação não é o foco. Então, aí a gente está desenvolvendo uma outra questão, e outra coisa que está sendo barato, que é pensar historicamente como é que a iluminação estabeleceu determinados códigos de linguagem que são compreendidos na cena hoje, mesmo sem a iluminação. Por exemplo, clássico, quando a gente pensa no Piscato, é exatamente a questão da setorização do palco e como que você brinca com a espacialidade e com a narrativa a partir dessa setorização, né? Você pode ter uma cena em que você tem um ator aqui que está numa praça e lá atrás, um pouco mais atrás ali do lado, você tem um outro ator que está em cima de um prédio dessa praça, e lá na outra, um outro ator que está dentro do apartamento deste prédio lá na praça. De alguma maneira, em algum momento lá atrás, quando essa linguagem passou a ser utilizada e possibilitada exatamente pela setorização do palco com a iluminação, para esse entendimento e para essa leitura do espectador era muito importante a presença da luz, que exatamente acendia ou apagava, acendia de forma diferente, setorizava, separava essas pessoas no palco. Isso, de alguma forma, se sedimenta como linguagem de tal forma que você pode realizar isso aqui sem luz nenhuma e a pessoa entende que são espaços diferentes. Eu acredito que lá atrás não se entenderia. Há um século e pouco atrás não se entenderia. Então, a gente tem brincado com isso. Então, mesmo que a gente não tenha luz, vocês vão ver a cena, vocês vão ver, se virem o espetáculo na quinta-noite, vão ver com luz. Mas mesmo quando a gente apresenta sem luz, a estrutura foi pensada a partir desses princípios de iluminação investigados lá atrás, tá? Então é um pouco esse o caminho que a gente está seguindo. Ainda não muito organizado em termos metodológicos, mas é um pouco o que a gente está começando a tentar investigar. E esse potencial de pensar um trabalho com luz, que ele vem antes, ele não é mais importante, ou menos, não é essa a questão, mas ele vem antes, ele é fundamental e ele é possível e potente da própria realização da luz, que é a ideia de projeto, é a ideia exatamente desse exercício mental de linguagem com a luz, mesmo que você não tenha a luz sendo realizada ali de fato. Então é um pouco esse o caminho que a gente tem seguido. Queria só agradecer de novo estar aqui, dizer que eu acho esse momento um momento fundamental. Não é à toa que quando o Ivo falou, me sinto feliz de sem saber estar dando essa força para que o evento acontecesse, que o Ivo falou, e eu dei essa força nesse sentido, porque para mim esse momento dessa troca é fundamental, porque na minha fala, quando eu falei das agências e do risco que as agências de fomento estão correndo, e aí teve um rapaz que perguntou, tem um risco dessa profissão, do pesquisador, da coisa sumir,
Na hora não me veio, mas na verdade a preocupação não é essa. A preocupação não é com a preocupação é com a formação. A razão fundamental da gente estar aqui nesse evento, a razão fundamental de eu pesquisar o que eu pesquiso, e os colegas, a razão fundamental da gente publicar e da gente fazer e ficar quebrando a cabeça de como organizar um laboratório, como fazer uma apostila e como fazer uma metodologia, são os alunos, é a formação dos alunos, essa é a razão, né? Mais ou menos me lembro do Aurélio, uma vez, montando uma luz com o Aurélio, num espetáculo que era foi um espetáculo muito complicado de montar, porque haviam brigas internas de egos entre diretor e dramaturgo e a atriz principal, uma coisa assim super complicada e que foi difícil de lidar com aquilo. E me lembro quando a luz ficou pronta e a gente fez os ensaios, ia abrir a casa para a estreia, o Aurélio me chamou e falou: vem cá. Era um grande, eu não me lembro, eu acho que era Ribeirão Preto, mas era um teatro em ferradura grande, a cabine lá, descemos tudo, saímos do teatro, fomos lá na rua, e aí tinha a fila, né, para a entrada do público, e aí o Aurélio falou: você está vendo? Tudo que nós fazemos é para eles. Na verdade, a estrela do espetáculo que nós fazemos são eles, que era o público. Não é o diretor, não é o ator, não é a coisa, são eles. E é isso, de alguma forma, tudo que nós fazemos são para vocês, alunos. Então, a gente receber uma notícia de que o governo está cortando as bolsas que possibilitam que vocês tenham uma formação com mais tranquilidade, com contundência, isso para a gente é muito difícil. Para mim, pelo menos, é muito difícil, acredito que para meus colegas também. Então, essa é a questão. Porque tudo que a gente faz visando fundamentalmente a formação. A universidade existe para transmitir conhecimento. Ela gera conhecimento e ela transmite conhecimento, e essa é a função fundamental, né? Então, eu não consigo não fazer um pouco de política acadêmica nesse momento, que a gente tem que fazer, porque para mim o grande problema desse projeto Futurice é porque ele pensa apenas o desenvolvimento de conhecimento como desenvolvimento de conhecimento de ponta para o mercado, não se preocupando com a função fundamental, que é a função da formação. E é isso que para mim é fundamental. Então, obrigado, eu acho esse momento fantástico. Obrigado, Garibaldi.